Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera. Você é a favor da contratação do zagueiro David Braz aos 37 anos. O Guarani está interessado, né? Pelo menos está aí fazendo contatos. E aí, qual é a sua opinião a respeito desse jogador? Opine 97102-1493. 97102-1493. E caso Alberto Valentim não possa contar com Maguinho, quem você escalaria na lateral direita da Ponte? Maguinho saiu sentindo no último jogo contra o Anápolis, não está treinando. João Gabriel está jogando no lugar dele, nos treinamentos. Mas tem também o Luiz Felipe. Quem é que você escalaria no lugar do Maguinho caso não reúna condições? Acho que não reunirá, mas ainda não está descartado. Mas não vem participando dos treinamentos da semana. Qual é a sua opinião, hein? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até às 19h30. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Natan Camargo cita semana de preparação muito boa após vitória sobre o Botafogo. Diretoria do Guarani tenta a contratação de David Braz do Mirassol. Zagueiro foi parceiro de Elano nos tempos de Santos, onde permaneceu entre 2011 até 2018. Em 2015 foi campeão paulista, atuando com o atual técnico do Guarani, Marcelo Fernandes, que era o treinador do Peixe. Aos 37 anos, David Braz não é relacionado pelo Mirassol desde fevereiro e está fora dos planos do clube para o Brasileirão. Departamento de Futebol também sondou o atacante Léo Gamalho
mas recuou após a pedida inicial do atleta. Vencimentos do jogador giram em torno de 180 mil por mês. Guarani assustou. De olho no duelo contra o São Bernardo, elenco alviverde finaliza a preparação amanhã de manhã no Brinco de Ouro. Diretoria inicia a venda de ingressos para o duelo contra o São Bernardo. Os preços estão entre R$20 e R$60. Em promoção no Dia das Mães, mulheres não pagam. E torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada. Esse jogo estará na tela da Band, ao vivo. É de graça, TV aberta para a transmissão do jogo entre Guarani e São Bernardo, que começa às 5 da tarde no próximo sábado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Natan fala sobre ajustes táticos e pede imposição no Brinco de Ouro. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Maguinho fala sobre a importância do próximo jogo contra o Ituano. Maguinho acredita que não exista favoritismo de nenhuma equipe na Série C. Maguinho convoca a torcida para o duelo de segunda-feira. Ituano já divulgou o preço dos ingressos. Já eu vou divulgar aqui no ar, né? Você que está interessado em comparecer na próxima segunda-feira lá em Itu. Além de Arthur suspenso pela expulsão contra o Anápolis, Alberto Valentim também pode perder Maguinho para a próxima rodada. Apesar de ceder entrevista na manhã de hoje, lateral direito está entregue ao departamento médico, depois de levar uma pancada no joelho e pode abrir mais uma vaga no sistema defensivo. Ingressos para o duelo da próxima segunda-feira contra o Ituano no Novelli Júnior já estão à venda. Os preços variam entre R$15 e R$30 para o setor visitante e o torcedor pode comprar também pelo site www.ituano.eu soutorcedor.com.br. As bilheterias estarão abertas no dia do jogo. Partida marcada para as 19h30. Bilheterias abertas a partir das 15 horas até o horário do jogo. Sem Alberto Valentim suspenso pelo terceiro amarelo, Douglas Leite é quem deve comandar a equipe na beira do campo no Novelli Júnior. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Gé cita aprendizado com lesão no derby e quer voltar aos poucos. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Corinthians, pauta 1. Corinthians negocia para trocar fornecedora de material esportivo e contrato pode chegar a R$1 bilhão. Mesmo com cláusula de renovação automática com a Nike, clube conversa com o gigante alemã Adidas por um novo acordo de fornecimento esportivo. Pauta 2. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Após 11 dias de negociação, desde a demissão de Fábio Carille, as partes se acertaram nesta quinta-feira. Os últimos detalhes que restavam para fechar o contrato que será válido até dezembro de 2026. O treinador aceitou reduzir o seu patamar salarial, mas por uma questão de posicionamento no mercado.
avisou que essa redução teria um limite. Fernando Diniz estava livre no mercado desde 27 de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro depois de 4 meses no cargo. Então, não foi só na Capela Sistina que saiu fumaça branca hoje para eleger o novo Papa. Saiu fumaça branca também lá no Vasco. E o Fernando Diniz, então, está definido como novo treinador. Vamos ver se ele consegue fazer o milagre de conseguir, né, com que o time do Vasco jogue futebol. Pauta 3. O goleiro Rossi do Flamengo se manifestou através de sua assessoria de imprensa e lamentou o susto vivido na tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro, após desembarque do time no retorno da Argentina, onde empatou por 1-1 com o Central Córdoba pela Libertadores. O carro blindado do jogador foi alvejado com 4 tiros, mas ninguém se feriu. Abre aspas. Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Fecha aspas, disse o goleiro rubro-negro. Acontece que, se o carro dele não fosse blindado a essa altura dos acontecimentos, lamentavelmente, nós noticiaríamos mais uma tragédia de tantas que já aconteceram no Rio de Janeiro. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h11. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço ao amigo do nosso Esporte em Debate de hoje. Rapidamente aqui para o Fala Galera. Você é a favor da contratação do zagueiro David Braz aos 37 anos? Esse é o Fala Galera do Guarani. Não sou a favor, não. Eu acho que é um jogador que já teve bons momentos, nunca foi um grande craque. Eu acho que já passou, não seria a solução para a zaga do Guarani, com também momentos de muita instabilidade. Eu não contrataria. Caso Alberto Valentim não possa contar com Maguinho, quem você escalaria na lateral direita da Ponte? Eu não sei se o Pacheco está em condições. Estava contundido. Se tiver em condições, o Pacheco. Se não, indiscutivelmente, o Coringa Luiz Felipe seria a minha opção em substituição ao Maguinho, que talvez realmente saiu sentindo e talvez realmente não tenha condições de jogo. Então, não jogando o Maguinho, primeira opção, Pacheco. Não tem condições também o Pacheco. Aí, claramente, o Luiz Felipe, que quebra bem o galho na lateral, bem como no setor de meio de campo, na marcação de meio campo, como volante. São 17h13 em Campinas. Você que é bugrino e quer assistir de graça jogo do Guarani contra o São Bernardo no estádio Brinco de Ouro, no setor de vitalícias. É o setor mais caro do estádio. Você vai concorrer a 5 pares de ingressos. Esses ingressos serão retirados amanhã aqui na recepção da Band, das 14h30 até as 17h30. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Então, se você não pode vir buscar, por favor, não participa, porque
senão o ingresso vai ficar aí na recepção e o objetivo não será cumprido, que é levar o torcedor para assistir o jogo do Guarani contra o São Bernardo. Como é que você faz para participar? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e também uma senha que está lá no canal de vídeos também. Então, entre lá agora, pegue o número de WhatsApp e mande o seu nome completo, o seu CPF e também a senha que está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é só isso, você já estará concorrendo a 5 pares de ingressos. Cada ganhador leva 2 ingressos, 5 pares, portanto, 5 ganhadores. Você vai a qualquer momento deste programa. Eu vou fazer o sorteio e você saberá se ganhou ou não um dos 5 pares de ingressos. Participe e boa sorte para você. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E simultaneamente opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda diretamente para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para você que está ligado conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela audiência. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta. Você é a favor da contratação do zagueiro David Braz aos 37 anos? Sou terminantemente contra, por uma série de motivos que depois eu posso até explicar. Caso Alberto Valentim não possa contar com Maguinho, quem você escalaria na lateral direita? É uma pergunta boa, viu? Não sei se o Pacheco tem condição. Ali eu preciso pensar um pouco, viu, Batista? Talvez o João Gabriel, lateral. Talvez o João Gabriel, se o Pacheco e o Maguinho não tivessem condições. Batista. 17, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi.
é ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h21, Esporte em Debate até às 19h30. Você participa aqui com a gente. Mas atenção, hein? O WhatsApp para mandar mensagem é um. E para participar do sorteio do ingresso é outro. É um exclusivo para sorteio. Então, por favor, não confunda, porque senão você vai mandar o seu nome e CPF para o WhatsApp de mensagem e aí você não vai concorrer, porque é um sorteio eletrônico. Então, se você quer concorrer a um par de ingressos, serão 5 sorteados. Se você quer concorrer a um par de ingresso para Guarani e São Bernardo, tem que entrar no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no canal de vídeos tem um número de WhatsApp que é diferente do número para mandar mensagem que vai para o ar. É um número exclusivo para sorteio. Então é para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e também a senha. Uma senha que está lá no canal de vídeos também. Então, entre lá, pegue a senha, pegue o número de WhatsApp, manda nome completo, CPF e a senha. Pronto, você já estará concorrendo a 5 pares de ingressos para assistir Guarani São Bernardo no setor mais caro do estádio, cadeiras vitalícias. Participe e boa sorte para você. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção neste recado. Vem aí a Brasil Equipe Show, de 3 a 6 de junho. Repito, de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, viu? Com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá, carregadeiras e formação
de pá carregadeiras e também formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Olha, vai ter voo cativo de balão. O Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Para saber mais, acesse BE Show. Letras B e E, né? Junto, tudo emendado, beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipe Show, construção e mineração em movimento. Rádio Bandeirantes. 17h25, ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Santino Martins do Campos Elíseos. Um abraço a todos vocês. Batista, como a gente sabe que o Grupo Bandeirante é um grupo muito forte, para mim, um dos mais fortes em termos de mídia televisiva e de rádio no Brasil, eu gostaria de fazer um apelo, se for possível, é claro, né, para que lançasse uma campanha para que o Ministério Público revesse os seus conceitos sobre interdição de torcida. Por exemplo, esses dias a torcida da Ponte Preta ficou impedida de assistir o jogo por canalice de alguns vagabundos. Paga-se o preço muito caro, pessoas do bem, e não tem nada a ver com esses vândalos, né? Veja bem, eu estou com 63 anos, então a campanha que eu pediria, se fosse possível, gostaria de ouvir a opinião sua, do Tigrão, do CH, que são pessoas ponderadas no que dizem, sobre o seguinte: quando o Ministério Público interditar o estádio, não interditar para nós que já somos acima da, como diz o ditado, nós temos uma idade de experiência. Você não vê fazendo essas badernas aí pessoas da nossa idade. Eu, por exemplo, chego às 7 horas da minha empresa e saio às 6 horas da tarde. Não tenho tempo de ficar em meio de semana lá quebrando nada e nem vou em estádio para destruir nada. Vou lá, o time jogou mal, perdeu, eu fico triste e venho embora. Eu gostaria de saber se seria possível, qual é a opinião de vocês sobre essa ideia de nós, os sessentões, poder continuar assistindo os jogos nos dias que o Ministério Público interditar o estádio. Um abraço a todos, tenham uma boa noite. Ô Santino, um abraço para você, muito obrigado. Olha, a ideia realmente é muito boa, né? Até já foi feita essa ideia e até a punição da ponte, num primeiro momento, estava aberto para mulheres e crianças. Mas não vingou e acabou a ponte tendo que jogar sem público, no caso da punição. O que você está dizendo, né? Porque no Brasil, a idade para ser considerado idoso, inclusive para tirar também aquela credencial e dar acesso a estacionamentos, vagas exclusivas em estacionamentos. A idade é de 60 anos. Então, essa atitude aí do Ministério Público poderia ser pautada exatamente nesse sentido. E impõe a punição por causa dos imbecis vândalos que vão lá fazer badernas, mas não é uma punição que tira a torcida do estádio. Para entrar vai ser preciso comprovar a idade. Eu só não vejo possibilidade de viabilizar esse negócio. Vai ficar uma fila imensa, né? Tendo que conferir lá a idade, o documento. Então acaba inviabilizando. Mas eu gosto da ideia. Com relação a fazer campanha, nós até podemos fazer a campanha.
Certa feita, eu até discuti no ar, né, no bom sentido, com um magistrado a respeito. Isso começou em 2016, torcida única. E aí, naquela ocasião, eu estava entrevistando um magistrado que respondia pelo Ministério Público. Nós solicitamos a entrevista e esse magistrado concedeu a entrevista. E eu estava tentando argumentar com ele que esse é o tipo de situação que não resolve. Você não tem registros de brigas que ocorreram entre as torcidas dentro do estádio. Sempre as brigas que são marcadas, inclusive entre eles, são marcadas. Agora tem a internet, né? Então eles marcam aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, eles marcam esses confrontos. São bárbaros. Em toda a época da existência humana, existiam esses bárbaros. Cara que, por alguma razão, é afeito à violência. Ele quer brigar, ele quer descontar o horror que ele tem dentro do peito, dentro do coração, dando soco, pontapé, paulada na cabeça do seu semelhante. É um negócio terrível. Mas existem pessoas assim. E muitas delas estão infiltradas em torcidas organizadas. Então eu estava tentando argumentar, né, mas acabou não resultando em nada prático, de que esse tipo de atitude, além de não resolver, ele pune o torcedor do bem. Aquele que vai ao estádio, que é a imensa maioria. Imensa maioria vai no estádio para se divertir, para assistir jogos de futebol, que é o objetivo do negócio. Aí uma pequena parcela desse contingente comparece para cometer vandalismo, para brigar. São os bárbaros do século XXI. E aí, por causa desses elementos, a imensa maioria paga. Então, qual é o benefício que o cara do bem tem? Nenhum. Ele que é penalizado. O cara do bem não tem nenhum benefício. Aí, por causa do cara do mal, ele é prejudicado. Então, tentei argumentar, mas ele não entendeu dessa maneira e aí reafirmou a posição do Ministério Público, que não pretendia dar um passo atrás e revogar essa lei. Então, a lei continua valendo e é uma lei idiota, imbecil. Ela não produz a paz nos estádios, não consegue acabar com esses confrontos que tem de torcedores. Mas e aí, CH, você também foi citado na questão pelo Santino e gostaria de ouvi-lo também a respeito do tema, CH. Ô Batista, isso é uma discussão interminável, né? Você colocou uma coisa que resume muito aquilo que eu penso. As brigas, elas acontecem do lado de fora. Tendo ou não torcida única, elas continuam acontecendo. Eles marcam, né, na Marginal, nas rodovias interestaduais. Olha o que aconteceu aí com torcida de Palmeiras e por aí vai. Torcida do Bahia, Sport, Flamengo, Vasco. Não estamos nem falando do nosso quintal aqui, né? Da parte regional. Então, para mim, isso decreta a falência do estádio em termos do Estado, em termos de segurança pública. O Estado não tem condição de dar guarida para esses eventos, não é? Não sei se não tem contingente ou se não tem interesse. O fato é que as brigas continuam acontecendo, elas nunca estiveram dentro do estádio. É muito difícil. Um caso ou outro, mas na maioria dos casos tudo acontece do lado de fora. Portanto, é uma lei que não tem sentido. É como você falou, ela não é uma lei inteligente, porque ela não resolve o problema. O que tem que acontecer é a punição dos baderneiros. Só que a gente vive no país da impunidade, né? Aqui,
o cara rouba, o cara engana, o cara dá golpe, e a maioria tá tudo aí, como se nada tivesse acontecido. E eu nem vou entrar nessa celeuma para não dar confusão, porque nós estamos falando aqui de esportes, não é? Mas é uma lei pouco inteligente ou nada inteligente que não resolve o problema da violência, infelizmente, no futebol. 17h34, ouvinte no ar. Fala, galera da Band, boa tarde. A minha opinião sobre a contratação do David Braz pro Guarani, na minha opinião, está aprovado. David Braz é um jogador extremamente experiente, vai ser muito útil para esse grupo. É um jogador já cascudo, acostumado com pressão, né? E jogador não desaprende tão rápido assim, né? Me lembro muito do caso do Ralf, né, que passou por muitas situações aí complicadas de alcoolismo, e um jogador já, se eu não estiver enganado, aí na casa também dos 37, 38 anos, recuperado pelo Vila Nova aí, né? Jogador capitão, titular pelo Vila Nova aí durante bastante tempo aí também. Então acho que é uma oportunidade de poder de Braz dar a volta por cima, e eu reputo como uma boa contratação, sim. Um abraço a todos aí, Mauro do Nova Europa. Abraço, muito obrigado pela participação. Batista, sobre essa possibilidade de contratação do David Braz pelo Guarani, quando ele apareceu no Santos, era um jogador nota 5,5, forçando. Hoje, com mais idade, é no máximo um nota 4,5. Ainda assim, acho que devem contratá-lo porque Lucão atua na zaga do lado esquerdo. Não tem nenhuma condição de ser titular. Não passa de um jogador voluntarioso. E quando tenta antecipar ou dar o bote no adversário, é todo destrambelhado. E quando corre atrás da bola ou do adversário, arca as costas, de forma muito rara. Lembre-se do pênalti que ele cometeu no último derby. Abraço, Edmilson Garcia. Grande bugrino, Edmilson Garcia, o Lobo. O que ocorre é o seguinte, Guarani não tem... essa dupla de zagas são dois destros. Não tem um zagueiro canhoto. E o David Braz também é destro. Não é que não pode jogar o destro do lado esquerdo. Joga. Muitos jogadores fizeram muito sucesso sendo destro e jogando do lado esquerdo. Não tem nenhum problema. Mas o ideal, e na vida existe o ideal e o possível. O ideal é um zagueiro destro e um canhoto, pelo menos na minha visão de futebol. Eu, se tivesse que contrataria sempre dessa maneira. Um para fazer a zaga central e outro para fazer a quarta zaga. Mas pode jogar sim, dois destros. Mas no caso aqui eu estou com o Edmilson, tá? Lucão é desastrado. Não é um zagueiro de eficiência. Essa dupla de zaga não dá liga. É um grande perigo. E o Guarani tem no banco, estava no banco aí no último jogo, na vitória contra o Botafogo, o Alan Santos. Está voltando de um longo período de inatividade, mas ele é experiente, tem qualidade, já mostrou isso no próprio Guarani. Então eu tenho a impressão de que no decorrer aí da Série C, o Alan Santos provavelmente será titular desse time com Marcelo Fernandes. E aí, claro, vai sobrar para o Lucão. David Braz, 37 anos, é experiente, é um zagueiro que foi campeão pela equipe do Santos. Ele saiu do Santos para ir para a Turquia. Mas acontece que o Guarani está necessitando de jogadores cascudos, experientes.
E eu até tô lendo aqui uma matéria no GE. E a matéria está dizendo que o David Braz, do Mirassol, que foi procurado pelo Guarani. E o site entrou em contato com o David Braz. E tem uma fala dele. Abre aspas. Fiquei muito lisonjeado pela história do Guarani e pela amizade com as pessoas que estão no clube agora. Agradeci o convite e expliquei que estou focado no Mirassol. Continuo trabalhando firme, explicou o jogador de 37 anos. Então, pela reportagem do GE, David Braz não vai aceitar, não aceitou, melhor dizendo, né? Porque ele agradeceu o interesse, mas disse que está focado no Mirassol. Então, essa tentativa do Guarani foi frustrada pela negativa do jogador, que não pretende, então, jogar pela equipe do Guarani. 17h40, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. CH, Greger. Meu amigo Tigrão, como é que tá? Tá quase na hora, hein, Tigrão? Tamo por cá, a gente tava em Lovato, no Paraná. Fizemos um carregamento de leite lá, vamos levar pra Curitiba. Curitiba não, Campo Magro, do lado de Curitiba. Tamo aí na estrada, hein? Quando dá, a gente ouve aí a Rádio Bandeirantes, melhor rádio esportiva de Campinas. Um abraço pra todo mundo, é o Wellington de São José dos Pinhais. O Wellington do caminhão, precisa trocar a buzina. Troquei de caminhão, mas não coloquei a buzina boa ainda. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um. Fala, Batista. Tudo bem? Eu gostaria de uma informação. Por que a torcida do Guarani uniformizada tem que ficar atrás do gol, por normas da polícia militar, e a torcida da Ponte fica no meio do campo, a torcida jovem da Ponte? A informação que a polícia militar deu falando que a torcida do Guarani, a Fúria, não poderia ficar perto da torcida visitante do setor visitante do Brinco. Mas onde a torcida jovem fica do lado da torcida visitante. E é muito perigoso ali. Você assistir jogo na torcida da Ponte, no lado visitante, de frente do lado praticamente da saída da torcida jovem ali, é bem perigoso ali. Você sabe dessa informação? Olha, a informação que eu tenho é que existe um protocolo. E esse protocolo, realmente, a torcida uniformizada tem que ficar distante da torcida adversária. Agora, esses protocolos, eles são contraditórios. E aí, realmente, há uma certa dificuldade em alguns estádios, até pelas entradas. Ocorre no caso do Guarani. A torcida visitante entra lá pela cabeceira norte, que é do placar eletrônico. Tem uma entrada por ali, né? E a torcida uniformizada, para ficar longe da torcida adversária, tem que ocupar a cabeceira sul, porque não tem um outro local no estádio. Então, me parece que é uma questão aí de geografia interna, né? É uma questão de logística dentro do estádio. Acho que é isso, porque o protocolo realmente diz que a torcida uniformizada do time local tem que ficar distante da torcida adversária. Ali na Ponte Preta, a torcida adversária fica naquela cabeceira ali da linha do trem. Ali é que entra a torcida adversária. No caso, a torcida organizada deveria ocupar a cabeceira do placar eletrônico ali do estádio Moisés Lucarelli, que é justamente o lado oposto, né? Há uma distância bastante considerável. Mas tem falhas
esses protocolos aí da distribuição interna para torcidas organizadas. 17h44, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, confronto contra o São Bernardo. Estádio Brinco de Ouro, 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani que vem de uma vitória importantíssima para cima do Botafogo da Paraíba e quer seguir esse ritmo de recuperação dentro da Série C. A venda de ingressos já começou, preços variam entre R$20 e R$60, mas tem promoção, hein? Tem ingresso de graça para mulheres, em homenagem ao Dia das Mães, as mulheres não pagam, e torcedor com a camisa do Guarani paga apenas meia entrada. A expectativa, portanto, é de casa cheia, de um bom público no jogo do próximo sábado. Vamos ouvir o volante Natan Camargo, destaque do time nesse começo de campeonato. Ele cita a semana de preparação muito boa após a vitória sobre o Botafogo e já traz também uma perspectiva para o confronto contra o Brno. A semana já vem sendo muito boa, muito intenso. Creio que o trabalho do Marcelo vem nos ajudando muito para que a gente continue sendo intenso e entregando o nosso melhor. Creio que o nosso jogo vai muito da semana que a gente faz, da forma que é o ambiente, da forma que a gente leva. Então, para nós está sendo muito, muito bem já estruturada a semana para o confronto contra o São Bernardo. Palavras, portanto, do Natan. Lembrando que tem um tabu em jogo, né? O Guarani nunca venceu o São Bernardo, mas quem sabe agora seja a hora desta vitória acontecer. Daqui a pouquinho, começo de mês de junho, dia 2, abre a janela de exceção para contratações, né? Janela alusiva ao Mundial de Clubes, mas todo mundo vai poder contratar. Guarani está de olho no zagueiro David Braz. Ele que está no Mirassol, tem tido poucas oportunidades lá. Uma indicação do Elano. Jogaram juntos no Santos o Elano. Ele tem 37 anos e não joga desde fevereiro. Outro nome sondado pelo Guarani é o Léo Gamalho, mas aí já é uma coisa mais complicada, né? Ganha muito bem o Léo Gamalho, cerca de R$180 mil, foge e muito do teto salarial estipulado pela direção, mas mostra, né, com esses nomes que o Guarani deverá ir firme e forte ao mercado para contratações aí na janela, para reforçar o time para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro, que era o time mais forte, o técnico Marcelo Fernandes, para brigar na parte de cima da tabela. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável e o espaço é todo climatizado. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E inclusive, a entrada é pela Cônigo Cipião, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 17h48. Vamos falar do Guarani CH que no sábado, às 17 horas,
Esse jogo, inclusive, você vai acompanhar de graça na tela da Band. É TV aberta. São transmissões simultâneas na TV aberta e também no Band Play. O Band Play, você baixa o aplicativo e pega em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque é um aplicativo e você assiste pela internet, sem pagar absolutamente nada. Ou então, se quem estiver aqui na região de Campinas, é só sintonizar a TV aberta para mais de 8 milhões de habitantes nessa imensa região. Guarani São Bernardo, partida marcada para 5 da tarde. A transmissão começa um pouco mais cedo. Esparrame aí pelos grupos de WhatsApp, coloque também nas redes sociais. Avise que a Band vai transmitir o jogo do Guarani. Guarani e São Bernardo, Estádio Brinco de Ouro. E para você que quer ganhar ingressos para este jogo, 5 pares, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e também a senha que está lá no canal de vídeos. Nome completo, CPF e a senha. Os ingressos serão retirados amanhã, sexta-feira, das 14h30 até as 17h30, aqui na saída para Valinhos, na recepção da Band. Você que não pode vir neste horário, por favor, então nem participe, porque aí você tira a oportunidade de alguém que pode vir, que pode participar e que pode vir nesse horário entre 14h30 e 17h30 para retirar. São 2 ingressos por ganhador. Cada ganhador leva 2 ingressos. Então, são 5 pares de ingressos. Vamos lá, CH, tem mais um treino aí, né, para definir o time do Guarani que enfrenta neste sábado a equipe do São Bernardo. Eu estava dando uma olhada, uma passada d'olhos no time do São Bernardo que vem disputando a Série C. Vários jogadores são remanescentes. 3 apenas que foram contratados e que estão jogando no time titular foram contratados para essa Série C. Os demais jogadores são todos remanescentes do ano passado e até jogadores de 2023. Guarani nunca venceu o São Bernardo e o time do Guarani foi montado recentemente para a disputa da Série C. O que significa isso, hein, CH? Poxa, Batista, eu estou olhando a tábua de classificação, São Bernardo tem 5 pontos e o Guarani tem 3. Se o Guarani ganhar, passa o São Bernardo. Então, é um campeonato nivelado por baixo. Tudo bem que o São Bernardo tem um time que tem que ser respeitado, tem lá um bom comandante, existe um entrosamento do Campeonato Paulista e isso tem peso, não é? Eu não sei a miúde se nesses 4 primeiros jogos o São Bernardo teve problema de desfalque, de jogador contundido, de jogador se recondicionando, de jogador operado, não sei. Eu só sei que o time do Campeonato Paulista não era um super time. Portanto, se a maioria ficou, é um jogo absolutamente possível de ser vencido. Mas não é deixar de lado o São Bernardo para análise do jogo, para projetar o que vai acontecer nesse sábado. É que depende muito mais do Guarani do que propriamente a dificuldade do adversário, que também é um componente importante. Agora o Guarani precisa... O Guarani está sendo remontado, o Marcelo Fernandes está tendo um trabalho gigantesco, porque ele está tendo que trabalhar com o grupo que tem nas mãos, e todos nós sabemos que o grupo do Guarani é muito fraco. Agora, no primeiro jogo, ele conseguiu realizar um trabalho mental, um trabalho de vestiário que eu, sinceramente, não esperava que ele conseguisse fazer. E ele conseguiu. Não foi só a vitória na última partida.
Não se trata somente disso. Primeiro que ganhou do Botafogo da Paraíba, que era até então era um dos líderes do campeonato. Número 1. Número 2, que nós vimos rapidamente que ele enxerga o jogo que nós enxergamos, que o torcedor enxerga. Eu vou citar um exemplo, a história do Anderson Leite como segundo volante. Foi assim que ele escalou o jogador e adiantou o Caio Melo. Ele é um cara que pode ter certeza que ele já está trabalhando com a cabeça dele, porque se fosse com a cabeça do Cordeiro, o Anderson Leite seria o 10 do time e o Caio Melo o segundo volante. Estou fazendo crítica, é constatação isso. E o que aconteceu com o jogo? Tudo bem que tiveram uma série de componentes, né? O jogo é circunstancial, não é? Tem gol olímpico, tem falta, tem expulsão, tem gol entregue, tem golaço, tem arbitragem que dá problema. Então existem vários componentes que atrapalham no resultado final. O fato é que o pouco que eu vi, eu já vi evolução. Tem o dedo do treinador, parte tática ainda não. Ele puxou uma pecinha para cá, outra para lá, trouxe o baianinho depois por dentro, funcionou, não é? Então, eu acho que tem que dar tempo para o Marcelo. Eu não estou criando grandes expectativas, é diferente da minha torcida. A minha torcida, meu desejo é que o Guarani ganhe do São Bernardo. Aí vem a pergunta, você tem certeza que isso vai acontecer? Não, não tenho. Apesar de jogar em casa, o Guarani não é favorito para ganhar o jogo. Eu continuo com a mesma linha de pensamento. Enquanto esse time do Marcelo não for mais organizado e mostrar uma qualidade técnica que até agora, desde o Campeonato Paulista, eu não enxerguei, eu vou continuar com a mesma opinião. Tomara que a vitória venha, você fazer 6 pontos, você ultrapassa o São Bernardo e você realmente aí ganha um doping emocional muito interessante, não é? Porque tudo fica legal, trabalhar com vitória, né? A semana fica menos pesada, a imprensa cobra menos, fica tudo lindo, tudo legal. É a história da vitória que cura todos os males no futebol. O Guarani precisa vencer o jogo, nem precisa jogar bem. Evidentemente que se começar a desempenhar bem, está mais próximo da vitória. É isso que a gente deseja, não precisa dar espetáculo, nada. Mas o time tem que, como aconteceu na partida contra o Botafogo em alguns momentos, minimamente apresentar a organização, né? Você assistir o jogo e perceber que ali existe um trabalho do técnico, existe um trabalho de cumprimento de meta dos próprios jogadores, é colocar o plano de jogo, né, em prática. E muitas vezes isso não acontece. O treinador faz tudo direitinho, escolhe o time direitinho e os caras na execução do plano de jogo viram um verdadeiro desastre, não é? Por isso que essa parte anímica, emocional é muito importante. E o Marcelo é um cara muito simples no tato com os jogadores, eu gosto disso. E eu gosto, no caso do Guarani, porque é o que precisa nesse momento no meu conceito. Simplicidade, faz o arroz com feijão, bem temperadinho, não precisa ficar inventando, mesmo porque nem tem muito o que inventar. O time do Guarani tem ali uma peça ou outra, o restante todo mundo sabe quem tem que jogar. Você trouxe uma informação aí e tomara que isso rapidamente seja resolvido, que é o retorno do Alan Santos. Esse realmente, se tiver condição de jogo, eu não sei como é que ele está, porque ele está um tempão parado, não é? Esse tem futebol para ser titular no Guarani. Tomara que ele se recupere, se coloque à disposição, porque ele é mais zagueiro do que os dois que estão jogando como titulares, Batista. E no gol eu também mudo, tá? O Andrei não me passa nenhuma confiança e eu escalaria o Fred Conte no gol. Batista. 17h58, Guarani. Aí, Tigrão, a sua opinião sobre o Bugre. Eu acho que o Guarani não deve envelhecer o seu elenco, não deve subir demasiadamente tanto a folha salarial quanto a média de idade. É o que eu penso. Então, Léo Gamalho, David Braz, nesse momento eu não traria. Até porque eles vão custar caro
e vão bloquear aí a possibilidade de aproveitar alguns bons valores que o Guarani tem na base, que acabam sendo preteridos em função de contratações desse porte. Quanto às colocações do Natan, que a semana foi muito boa, isso daí é uma notícia legal, isso aí abre no coração do torcedor aquela perspectiva de que o time com um astral mais alto, depois de conquistar a primeira vitória, possa evidentemente enfileirar a segunda aí, num jogo muito difícil contra o São Bernardo. O jogo é só na segunda-feira e é pauleira, todo mundo sabe disso, mas aquele negócio do clima, do peso, né? Daquela responsabilidade, daquela coisa pesada, negativa que estava dentro do clube, ela foi afastada pelo menos parcialmente ou quase que totalmente depois da conquista da primeira vitória contra o Botafogo da Paraíba. É isso que o Natan quis dizer. Tivemos uma semana mais leve, uma semana de preparação muito boa e há otimismo. E é bom quando o jogador está otimista, quando ele apresenta esse otimismo de forma sorridente. Então, acho que é o tipo de informação que acaba, evidentemente, trazendo aí um pouco de alento para o torcedor, que deve comparecer em grande número para que o Guarani enfileire a segunda vitória e aproveite bem esses 2 jogos seguidos em casa, conquistando os 6 pontos para dar uma melhorada considerável na posição da equipe na tábua de classificação. É isso. Acho que é uma grande oportunidade para o Guarani tentar ir se autoafirmando numa competição onde até agora ele vinha trazendo só tristeza para o seu torcedor, até antes do jogo contra o Botafogo, e além da tristeza, uma dose imensa de preocupação. O jogo é no sábado, 17 horas, estádio Brinco de Ouro, Guarani São Bernardo, sábado com transmissão na tela da Band. Anuncie aí nas suas redes sociais. Mande mensagens pelo WhatsApp nos grupos que você frequenta e que você sabe que são muitos os frequentadores do grupo que são bugrinos. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis, não é? E na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva, comprando as peças para o seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site. Anote aí, rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre lá no site, tem o endereço de todas as lojas e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18:02, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no
Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Dia das Mães é para celebrar quem sempre cuidou da gente com amor e dedicação. E nada melhor do que retribuir tudo isso com um almoço especial do Família Diani. Pratos preparados com carinho, trazendo o melhor da Itália para você em um ambiente acolhedor e com a melhor vista da cidade. Tudo pensado para transformar esse domingo em um momento inesquecível. Faça desse Dia das Mães uma memória para a vida inteira. Família Diani, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Colorado. O Internacional vai à Colômbia pegar o Atlético Nacional. O jogo será realizado em Medellín, 9h30 da noite, quarta rodada Grupo F da Libertadores da América. O provável Inter do técnico Roger Machado com Antony no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Rodrigo Tabata ou Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia. Já o Atlético Nacional do técnico Javier Gandolfi, com Ospina no gol, Román, Garcia, Tecílio e Cândido, Campuzano, Uribe, Cardona, Arce ou Morelos, Inestrosa e Viveros. Apita o jogo na Colômbia, Facundo Tedio, da Argentina. 9h30 da noite, a bola rola. Tem Inter, representante do futebol do Brasil, o time gaúcho, encarando o Atlético Nacional da Colômbia. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h08 em Campinas. Você, bugrino, que quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias Guarani São Bernardo, entre agora no canal de vídeos. Lá tem um número de WhatsApp e é para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, o seu telefone e também a senha que está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 5 pares de ingressos que serão retirados amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Band.
na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui no topo do bairro. Quando você está indo para Valinhos, tem uma plantação de antenas de televisão. Fica exatamente nesse local. E aí você terá que vir retirar aqui na recepção. Então, se por acaso você não tem tempo, estará trabalhando amanhã entre 14h30 às 17h30, aí você cede a possibilidade para um outro ganhador. Porque senão você vai participar do sorteio, pode ganhar o sorteio e os ingressos ficarão aqui na recepção. O objetivo não será cumprido. Então só participe se efetivamente você tem possibilidade de vir buscar o par de ingressos, tá bom? Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 18h10, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. O Guarani precisa de um camisa 10 que arraste a bola, que distribui a jogada. Não precisa de zagueiro velho desse jeito. Tem vários zagueiros aí. E outra coisa, o Guarani precisa de um centroavante que faça gol. Esses que estão aí, esses dois aí, é meio gol. É quase gol. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo, Bugrino. Abraço, muito obrigado. Eu também penso dessa maneira. É por isso que quando saiu o João Marcelo, eu me espantei com o Pastana, que em entrevista coletiva disse que não ia contratar ninguém para o lugar do João Marcelo. Duas besteiras imensas ele falou naquela entrevista. Uma a respeito do meia, que não precisava, e outra que não iria contratar ninguém para o lugar do João Marcelo. Ora, quem vinha fazendo gol era o João Marcelo. Aí sai um cara que está fazendo gol e não contrata outro para o lugar. Não precisa ter muita inteligência para saber o que é que vai acontecer. Não vai fazer gol, pô. Então tinha que ter contratado um outro goleador para o lugar do João Marcelo, porque os caras que estão aí não estavam dando conta do recado. A dificuldade para fazer um gol é imensa. Então o Guarani vai ter que contratar. Eu tenho a informação de que o Guarani está no mercado e pretende contratar, que não é fácil, 6 jogadores na janela, que abre agora no dia 2 de junho. Abre no dia 2 e fecha no dia 10. Então já tem que contratar isso agora, né? Não adianta esperar lá para o dia 2. Tem que contratar agora, colocar para treinar, que demora pelo menos uns 15 dias para o jogador se entrosar com o grupo, para realmente começar ali a sentir o clima do Estádio Brinco de Ouro. Então, se deixar para contratar lá quando abrir a janela, aí não vai dar tempo do aproveitamento. Eu acho que o Guarani tem que contratar pelo menos 4 jogadores. 4 jogadores que chegam para jogar, para fazer a diferença. Não é apostas. Tem que ser jogador pronto para chegar e dar conta do recado. Onde é que o Guarani vai arrumar dinheiro para fazer contratação? Rômulo Amaro, presidente, vai ter que usar a sua criatividade, a sua capacidade de negociação. Ele que foi um grande executivo, trabalhou 10 anos com a direção da equipe de vendas, departamento comercial das Casas Bahia. E ele tem muita qualidade nessa situação aí de negociação. Tanto é que conseguiu, né, fazer uma reformulação total. Ele, a meu ver, falei isso inclusive na tela da Band,
O caldeirão estava fervendo. 3 derrotas consecutivas. Então o momento era aquele. Se não tomasse a medida naquele momento, aí realmente a água ia transbordar, ia apagar o fogo, e aí até reacender. Não dava mais para fazer o cozido, para alimentar, que é a classificação, entre os 8. Então, a medida no tempo certo. Aí mandou todo mundo embora, deu uma limpada e conseguiu trazer 3 peças importantes, mas 2 são fundamentais. Uma é o técnico Marcelo Fernandes, que gosto muito, acho muito bom, e o Azul, que é um dos melhores na preparação de goleiros do futebol brasileiro. E claro, o Elano, nós vimos o Natan, né, falando do Elano, a importância de ter um ídolo, de ter um jogador que foi formado na base, no aço da base do Guarani. Então a medida tomada foi no tempo certo. Se demora um pouco mais, a situação ficaria insustentável e não haveria mais possibilidade de resolver. Agora dá tempo. O campeonato oferece essa possibilidade de ainda o Guarani lutar pela classificação. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, e o saboroso é saboroso, muito saboroso, como o presunto e leve, como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal do Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. 18 horas e 17 minutos. Vamos falar da Ponte Preta, Macaca, que joga na segunda-feira em Itu. Estádio Novelli Júnior, ingressos já à disposição para a torcida da Ponte comparecer lá no estádio Novelli Júnior. Com certeza, a torcida da Ponte será a maior dentro do estádio, porque o ituano tem levado um número muito pequeno de torcedores, entre 900 e 1.200. Então há uma euforia e a torcida da Ponte pode sim ser a maioria lá no estádio. Informações da Macaca. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações da Ponte Preta. Macaca que tem jogo importante contra o Ituano na próxima segunda-feira. Duelo de líderes aí desta Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo importante, hein? Jogo de times que chegam com força nesse começo de campeonato. Não à toa estão dividindo a liderança da competição.
Os ingressos para o confronto contra o Ituano já estão à venda para o setor visitante, né, que é o setor destinado à Ponte Preta. Preços variam entre R$15 e R$30. O site do Ituano é o site apropriado para a compra dos ingressos. Quem passou pela sala de imprensa do estádio Moisés Zucarelli nesta quinta-feira foi o lateral direito Maguinho. Ele fala sobre a importância desse próximo jogo contra o Ituano na noite de segunda-feira. Sabemos que, como você falou, é um jogo que vale a liderança, né? Então é um jogo onde a gente tem que ter muita atenção, os 90 minutos. É um jogo que provavelmente será decidida nos detalhes, então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que tiver no campo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, a gente volta vitorioso de lá. Lembrando que Ponte e Ituano foram rebaixados, né, da Série B para a Série C e começam bem a competição com 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Já se começa a aventar um possível favoritismo, 2 times aí que são favoritos para brigar pelo acesso. Segundo o Maguinho, esse clima não chega ao elenco e à comissão técnica, não. A questão é pé no chão, jogo a jogo, para a conquista, pelo menos por parte da Ponte Preta, deste grande objetivo que é a volta para a Série B. Na verdade, o campeonato é muito difícil, né? Os outros colocam a gente como favorito, mas tem muitas equipes também de muita qualidade, tendo em vista os jogos difíceis que nós tivemos, né? Jogos apertados, então acredito que não tem favoritismo, não. Quando está lá dentro de campo, 90 minutos, a gente tem que provar esse favoritismo que as pessoas estão nos dando dentro de campo, né? Não adianta a gente, jogador, achar que nosso time é melhor, porque isso aí não ganha jogo. A gente tem que provar dia a dia, no nosso trabalho, jogo a jogo. Se Deus quiser, a gente vai conquistar o nosso objetivo final aí. E o torcedor pontepretano, hein? É sempre muito importante, sempre motiva os jogadores, faz parte realmente das grandes conquistas e das grandes metas da Ponte Preta. E o Maguinho, mais uma vez, reconhece a importância da torcida, que com certeza vai estar lá no estádio Dr. Novelli Júnior. Sem dúvida, eu não tenho dúvida que o torcedor irá nos apoiar, né? Independente do lugar que a gente joga, sempre tem torcedor, né? Tendo em vista o primeiro jogo meu aqui, que foi lá em Novo Horizonte, quando eu cheguei lá, né, tava cheio de torcedor. Eu não tenho dúvida que em Itu eles vão lotar o nosso setor lá e vai nos apoiar. E nós contamos com isso, porque com eles a gente é muito mais forte, né? Traz ali a energia para nós ali, o 12º jogador, que para nós é muito importante. Eu não tenho dúvida que o nosso setor estará lotado lá. É a Ponte que, para o jogo contra o Ituano na segunda-feira, não terá no banco o técnico, né, o Alberto Valentim, está suspenso, terceiro cartão amarelo. Também não terá o Arthur, né, que está suspenso por ter sido expulso na partida contra o Anápolis. O Maguinho, que concedeu entrevista no período da manhã, está no departamento médico, levou uma pancada e pode abrir mais uma vaga aí no sistema defensivo se ficar de fora. Ponte Preta, confiante em mais um jogo fora de casa pela Série C na segunda-feira contra o Ituano. Batista. 18h21, Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinadora oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e também preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e toda a sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial
da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18 horas e 23 minutos, a Ponte vai enfrentar a equipe do Ituano. Partida marcada para o estádio Novelli Júnior, lá em Itu. Hoje, na tela da Band, nós mostramos uma reportagem, entrevista com o Neto Berola. E ele estava dizendo, ele provavelmente estava refletindo o sentimento do grupo, que esse jogo é o jogo da vida do Ituano. Então, imagina como é que o time do Ituano está encarando essa partida com a Ponte. A Ponte é o time a ser batido na competição. E o Ituano faz uma campanha idêntica em número de pontos que a Ponte. Tem até um número maior de gols marcados, porque eles também empatam no saldo de gols. Então, tudo indica, embora a Ponte tenha desfalques, provavelmente não poderá contar com o Maguinho, já não tem o lateral esquerdo, o Arthur, que foi expulso, joga o Barcelos. Acho até que dá uma equilibrada nesse setor. Agora, do lado direito, aí realmente não tem o Maguinho, que vem fazendo uma grande Série C. Curioso é que dava a impressão de que o Pacheco seria o titular, mas o Maguinho tomou conta da camisa e vem fazendo uma ótima Série C. Será, sim, um grande desfalque. E o Pacheco, ao que tudo indica, também ainda não está pronto, né, com essa questão muscular. O João Gabriel é ele que está treinando ali na lateral. E o Valentim tem duas opções, se não puder contar com o Pacheco. É o próprio João Gabriel, menino da base, e tem também o Luiz Felipe, que não é lateral, é volante, mas também joga na lateral. Então, CH, embora tenha desfalques, mas a Ponte vai para conquistar os 3 pontos. E ela tem moral para isso. Não só pelo Campeonato Paulista, mas também pelo Campeonato Brasileiro, que já conseguiu uma vitória fora de casa. Tudo indica que teremos um grande jogo. Será que teremos um grande jogo? Ou devido a essa questão, né, dos dois times estarem pressionados, ou seja, um tentando ganhar do outro para assumir a liderança isolada, vai acontecer de ter medo de sair para o jogo, e aí o jogo fica fechado e retrancado e, consequentemente, um jogo feio. O que você acha que vai acontecer? Eu espero que o jogo seja agradável de poder assistir, de trabalhar, que tenha jogo. Normalmente, quando existe um clássico aí regional, Ituano, Ponte, Ituano, Guarani, Ituano e Guarani, normalmente o jogo é pesado. Por razões óbvias. O Valentim até outro dia era técnico do Ituano. Até outro dia o Mazola Júnior era técnico da Ponte. Então, imagine a sede desses dois comandantes de ganhar do seu ex-time. Gigantesca, não é? Então, eu não acredito em jogo aberto, não. Eu acho que o jogo vai ser joguinho de xadrez. Muita marcação, sem espaço e muita trombada. E eu não estou falando de qualidade técnica, porque eu acho que os dois times estão apresentando até agora, em 4 rodadas, uma qualidade técnica bem razoável. Oscila muito, a Ponte ainda oscila muito, mas ela já dá mostras que tem um caminho trilhado. Um time base, jogadores que já têm um entrosamento. É uma pena se o Maguinho não jogar. Eu também acho que faz muita falta. Não sei o que o treinador vai fazer no setor. Se ele vai colocar o João Gabriel, se Pacheco vai ter condição de jogo, sei lá. Enfim, temos que esperar mais um pouco para ver até na próxima segunda-feira o que vai aprontar ou projetar o técnico Valentim. Eu não mexeria na zaga. Eu acho que o Emerson Santos tem que ficar ali jogando com o Wanderson. O lado esquerdo vai ser o Danilo Barcelos, não tem muito segredo. Tenho certeza que vai ser isso.
E o meio campo também tem uma dúvida, né, Batista e ouvintes? Tem o Dudu, que saiu, sofreu uma pancada na última partida, e a gente não sabe se vai reunir condições. Tudo leva rodados com calma, com parcimônia. Eu não entendo muito, mas ao mesmo tempo sei como é que funciona esse barulho todo, que o Gé tem que ser titular. O cara tá fora de forma. Então tenham paciência que daqui a pouquinho ele vai ser o titular naturalmente do time. Ele tem que jogar, mas quando ele está em condições. Veja o que aconteceu no derby do ano passado. Ele ficou parado, foi para o derby, não condicionado, e o que aconteceu? Está parado desde o ano passado, está voltando agora. Olha o tamanho do prejuízo. Então eu sei que tem a necessidade, tecnicamente ele acrescenta bastante, mas o Toró está dando conta por enquanto. Cheia ele e o Jean Dias. Segundo tempo, põe o Gé. Pelo menos eu penso assim. Então, Batista, favorito não tem para o jogo. Eu acho que a Ponte tem que ser muito atenta, principalmente com a velocidade dos contra-ataques do Ituano. É um time que marca bem e tem uma transição muito rápida com a posse de bola. Então é bom tomar bastante cuidado. Como a Ponte está organizadinha, o jogo que eu assisti, o último, ABC Ituano, eu vi um time do Ituano bem encaixadinho. Teve irregularidade, teve oscilação no próprio jogo, mas é um time que tem que ser muito respeitado por todas essas razões que eu disse. Um pouco pelos problemas que a Ponte tem, um pouco porque o Ituano joga em casa, um pouco pela rivalidade, enfim, tem componentes à vontade para a gente chegar e concluir que a partida será muito equilibrada, Batista. São 18h30, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Tá bem interessante o programa hoje, né? E o que eu queria dizer sobre torcida, eu acho que dia de derby as duas torcidas poderiam comparecer, só que deveria proibir uniforme. Todo mundo sem uniforme. Aí quem for lá por exemplo, quem for do Guarani foi no setor do Guarani, quem for da Ponte no setor da Ponte, na hora que sai lá, mistura, ninguém sabe, ninguém também vai saber quem é quem, aí seria uma maneira, né? E seria uma maneira. Agora eu não sei porque eles proíbem em Campinas, se lá em Minas, no Rio, lá por aí não tem esse negócio de torcida única, né? E não dá problema nenhum. Você vê às vezes Maracanã lá com 60 mil pessoas, 70 mil pessoas e tudo de boa, né? Não dá problema dentro do estádio, entendeu? Então eu acho que devia rever isso aí, né? Abraço, muito obrigado. Mais um. Daqui a pouco tem mais. Agora tem Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil de Tigerman, falando da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Apesar de ter dado aí a entrevista coletiva, né, o que é um sintoma indicador de que o atleta vai para o jogo, a verdade é que o Maguinho ainda está no departamento médico. Eu até estranhei, né, ele ter sido escolhido aí para dar a entrevista coletiva falando do jogo. Aliás, jogaço do sábado à tarde, com grande transmissão pela Rádio Bandeirantes, lá em Itu, valendo a liderança da Série C de 2025. Então estranhei um pouquinho, tomara que a gente esteja aí sofrendo uma espécie de ação de despiste, né? Deu entrevista, mas está machucado, mas vai jogar. Tomara que isso aconteça. Nas demais posições, eu acho que ele deve manter o Dudu, fazer, evidentemente, um trabalho daquele tipo que foi feito na última partida, onde a Ponte, no primeiro tempo, teve um comportamento mais ofensivo, depois perdeu o Arthur, que é um desfalque realmente sensível. Mas o que é esse comportamento mais ofensivo? A marcação mais alta, mesmo na casa do adversário. Não adianta a Ponte encolher demais para o Ituano, porque o Mazzola também não vai soltar o seu time de bobeira para cima da Ponte. Ele também vai esperar para jogar ele no contra-ataque. Só que alguém tem que propor, senão vão jogar 3 dias e vão terminar em 0-0. Então a Ponte, mesmo na casa do adversário, enquanto estiver inteira fisicamente, e os jogadores com o tanque cheio, eu acho que deve propor o jogo. Deve pensar em ganhar o jogo, mesmo a gente ainda não tendo a definição de qual vai ser a escalação nominal, mas taticamente não deve mudar.
né? Da linha de 4, dos 4 no meio com 2 volantes e 2 meias, e com os atacantes, os 2 de beirada, de um lado o Jean Dias e do outro lado o Toró. Essa é a formação que a gente projeta e mais, com aí já a certeza da ausência do Arthur, que tomou aquele cartão vermelho depois do segundo amarelo na última partida, né? Esse jogo aí foi contra o Anápolis. Então, essa é certa. E tudo leva a crer que volta naturalmente um titular absoluto, um jogador experiente de muita qualidade, que não vinha atuando por questão de contusão, que é o Danilo Barcelos. Mas ele vai de lateral mesmo, nada de terceiro zagueiro, nada de segunda linha, vai apoiar na boa, quando existir a possibilidade e quando o time estiver bem organizado atrás, para cortar aí um eventual contra-ataque de bola comprida. É isso, um jogão. Vale a liderança em Itu, no próximo sábado, com grande transmissão da Rádio Bandeirantes e também da TV Bandeirantes para todo o Brasil. 18 horas e 35 minutos, o jogo da Ponte é segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, lá em Itu. E não terá transmissão pela Band e nem pelo Band Play. Você acompanha lá naquela plataforma Nosso Futebol. E também, claro, evidentemente, né, a transmissão do Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Segunda, 19h30, estádio Novelli Júnior. E eu tenho um recado importante para você da Desktop. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. Preços dos ingressos para Ponte e Ituano em Itu, segunda, 19h30. Arquibancada central, 20 inteira e 10 a meia. Tobogã, R$30 a inteira e 15 a meia. Coberta, R$60 inteira e R$30 a meia. Setor visitante, que é aquele setor tobogã, que fica você tomando por base a transmissão da televisão, fica do lado direito, para quem olha para o gramado. Lá é o tobogã, R$30 inteira e 15 a meia. Então, esse é o valor que a torcida da Ponte vai pagar lá em Itu. A abertura da bilheteria física será no dia do jogo, às 15 horas, e os portões serão abertos até às 18. Bilheterias abertas das 15 até o horário do jogo, que é 19h30. Portões abertos a partir das 18 horas. Você também pode adquirir o ingresso acessando ituano.eusoutorcedor.com.br
Esse site é um site da torcida, sócio-torcedor do Ituano. Quando você clica nele, manda direto para o Total Ticket. Então, se quiser entrar direto no Total Ticket também, é um caminho mais curto para você chegar. Mas chega também por esse ituano.eusoutorcedor.com.br. E um ouvinte perguntou aqui, né, qual a carga de ingressos. Ouvinte, já eu vejo o nome dele. Ele sumiu no meio de inúmeras mensagens, mas ele perguntou qual é a carga de ingressos. Daqui a pouco eu tento achar aqui o nome dele. Prazer falar o nome do torcedor, né? Mas ele perguntou a carga de ingressos para este jogo. Eu mandei aqui mensagens para o Acas Fellinger, que é o assessor de imprensa do Ituano. Ele não respondeu nem a mensagem que eu mandei para ele ontem, perguntando quando é que os ingressos seriam colocados à venda. E hoje também, claro, evidentemente, ele não respondeu qual é a carga de ingresso. Normalmente, são 500. De 500 a 800 ingressos. Mas não tem um número exato de ingressos. Mas normalmente 500 a 800 ingressos são ingressos disponíveis para a torcida visitante. É por isso que eu estou dizendo que provavelmente também a carga para este jogo da Ponte será entre 500 a 800 ingressos. Mas estamos buscando, talvez, até o final do programa, a gente consegue colocar no ar esta informação, tá? Estamos ligando lá no Ituano para saber se alguém lá pode nos dar a informação qual é a carga correta de ingressos. 18h41 em Campinas. Ouvinte participando, Alain Oliveira. Boa noite, Batista e equipe. Hoje vou falar de outro esporte, voleibol. Gostaria de saber a opinião de vocês se o projeto Vôlei Renata fez certo em renovar com o técnico Horácio Dileu para mais este ano. Ele é um excelente treinador, porém não trabalha com o elenco, somente com os titulares. Um time ganha jogo, a equipe ganha campeonato. Será que não seria melhor trazer alguém que sabe trabalhar com o elenco em geral? Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Abraço para você, Alain. Eu confesso que não acompanho o dia a dia do time do Vôlei Renata. Eu acompanho os jogos, né? Mas ali é o produto pronto e acabado. E o Horácio Dileu é muito bom treinador, né? Ele tem várias conquistas aí, ele tem uma liderança que é inspiradora. O Horácio Dileu é, sem dúvida, um dos principais treinadores do Brasil. Eu não tenho conhecimento desta questão levantada por você, que ele só trabalha com o time titular e não com os reservas. O que acontece, talvez, não sei se é esse o caso, mas no futebol está acontecendo muito isso. Segmentar treinamentos. E aí o que acontece? Se isso foi colocado em prática ou é colocado em prática no time do Vôlei Renata, deve ter um treinador específico para trabalhar com as reservas, enquanto ele trabalha com o time principal. Mas ele é um treinador experimentado, né? Não só com relação ao voleibol brasileiro, mas ele tem passagens aí vitoriosas na Argentina, Colômbia, Romênia e também na Turquia. Tem experiência internacional, inclusive fazendo parte da comissão da seleção brasileira. Então, a meu ver,
achei acertada, achei assertiva a medida de renovação. São 6 atletas, né, que foram renovados. O Campeonato Paulista começa em agosto. Agora tem esse período de ajustes no time para que dessa maneira possa Campeonato Paulista entrar com um time forte. E o trabalho feito no campeonato na Liga Nacional, o time chegou à final. Perdeu o título, é verdade, mas a gente sabe que quando chega à final, um detalhe pode fazer a diferença. E esse detalhe levantado por você pode ter feito a diferença? Sim, pode ter feito a diferença, mas para opinar sobre o assunto, eu precisaria ter mais profundidade, estar um pouco mais dentro dos treinamentos para saber o que é que aconteceu. Mas eu vou fazer uma consulta ao André Heller, que é um cara sensacional. Ele foi um grande jogador, né? Medalha de ouro, isso indiscutível. Nem estou falando a respeito disso, mas estou falando dele como pessoa e como dirigente. É um cara que está sempre disponível para atender a imprensa. Ele sempre atende de maneira muito rápida as mensagens. Recentemente, um patrocinador, a filha dele queria assistir o jogo agora, na semifinal da Liga Nacional, mandei uma mensagem para ele, mas muito rapidamente ele respondeu e viabilizou a ida desse patrocinador com a sua família no ginásio do Taquaral, porque é muito difícil conseguir os ingressos. Na semifinal, por exemplo, em 2 horas que os ingressos foram colocados à disposição, eles se esgotaram. Então, o trabalho do Horácio de Leu, a grosso modo e à distância, para mim foi um bom trabalho. Chegou à final da competição, perdeu por detalhes, mas o vice-campeonato não pode ser descartado, gente. Chegou à final da competição, chegou na decisão do campeonato. Então eu reputo como um bom trabalho e sim, se fosse eu, faria a renovação do contrato do Dileu. 18h46, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h49, Esporte em debate hoje até 19h30. Você participa do sorteio de hoje de 5 pares de ingressos. É o seguinte, você vai mandar para cá, você tem que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e aí lá no canal de vídeos tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Você vai pegar aquele número de WhatsApp, a senha e vai mandar nome completo, CPF e a senha. Já tem o sorteio. São 5 pares de ingressos. Cada ganhador leva 2 ingressos para cadeiras vitalícias para assistir o jogo. Sábado, 17 horas, no Brinco de Ouro. Cadeiras vitalícias. É o setor nobre do estádio e, consequentemente, o mais caro. E é lá que você vai assistir o jogo. Então, participe, entre lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pegue o número de WhatsApp e é para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha, que também está lá no canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já tem o sorteio e o ganhador vai ter que vir aqui na Bandeirantes amanhã, das 14h30 às 19 horas e às 17h30. Das 14h30 às 17h30 para retirar os ingressos. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. É a seguinte, hein? Lembrei agora. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê, Tigrão! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h53. Ouvinte participando. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Batistão,
Série C vai ter parada também por causa do Super Mundial? Olha, ao que consta, não. Somente a Série A. Séries B, C e D não vão parar. Somente a Série A do Brasileirão. Mas como a CBF, você fica sabendo das modificações às vésperas de elas acontecerem, pode ser que aconteça alguma coisa. Quem perguntou foi o Rick Panda. Então, no primeiro momento, não está programada parada para o Super Mundial. O que a CBF tomou como medida foi estender a janela de transferências por causa do Super Mundial. A princípio era somente para os times que iriam disputar o Super Mundial. Mas, talvez, para evitar aí que os times outros não fossem prejudicados, a CBF abriu para as séries A, B e C. Série D não, mas séries A, B e C também serão beneficiadas com essa janela do dia 2 de junho até o dia 10. 8 dias de janela aberta para contratações. Não somente para os times brasileiros que vão disputar o Mundial, mas para todos os times das 3 divisões. Tá bom? Abraço para você, muito obrigado, mas claro, evidente, que se parar a gente vai avisar com antecedência. Boa tarde, Batista e amigos da mesa. Eu torço para o Guarani manter o Andrei pelo menos até o derby. Vai ser só alegria para nós. André Batista, Ponte Pretano, Jardim Uruguai, Campinas. Abraço para você, muito obrigado. Tá aí o André fazendo uma gracinha no programa. Diz aqui o ouvinte... tá bom. Foi escolhido o Papa. Achei que seria eu. O que achou aí do Papa ser americano? Leão 14. Olha, o programa é esportivo, Mas, claro, evidente que o Papa é assunto mundial. E já foi bastante debatido também no programa anterior a esse. E o Papa escolhido, ele é americano, mas ele ficou mais de 20 anos no Peru. Então, ele fala espanhol fluentemente. Aliás, todo Papa é poliglota, Fala várias línguas. Mas ele ficou no Peru durante 20 anos, fez um trabalho social muito importante. Então, provavelmente, deve seguir essa linha. E ele, por ter ficado no Peru, talvez coloque também um olhar sobre a América do Sul, como aconteceu com o Papa Francisco, que era argentino. Então, que Deus olhe para o Papa Leão XIV, para que ele realmente possa fazer com que o seu objetivo seja cumprido, a paz. No discurso, ele usou 5 vezes a palavra paz. E o mundo está precisando de paz. Estamos em tempo de guerra. Na guerra propriamente dita, guerras que estão acontecendo pelo mundo, e nas guerras que acontecem em países que não têm a guerra propriamente dita, mas tem a guerra entre pessoas, seres humanos que se atacam, ou por ideologia, ou bandidos contra pessoas do bem, trabalhadores, ou corruptos que roubam o dinheiro das pessoas. Então, terroristas que matam pessoas como se estivessem esmagando formigas. Então é necessário paz. E paz é que um novo Papa pretende pregar no mundo.
que ele tenha êxito, porque o êxito dele é o êxito de todos nós, seres humanos. 18h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Jogando ontem no Paraguai, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño pelo placar de 2-0. O único time com 100% de aproveitamento da competição, 4 jogos, 4 vitórias. O Verdão já está classificado às 8ª de final. Pelo mesmo grupo, o Sporting Cristal venceu o Bolívar pelo placar de 2-1. Ontem também jogando na Argentina, o Flamengo empatou por 1-1 contra o Central Córdoba. O Mengão é o terceiro colocado no seu grupo, o Grupo C. E o Bahia, de virada, levou a virada diante do Nacional do Uruguai, jogando em Salvador, perdeu pelo placar de 3-1. Ontem, pela Copa Sul-Americana, os brasileiros estiveram em campo. O Cruzeiro empatou fora de casa no Equador contra o Muxuquiruna e está eliminado. Já o Grêmio empatou por 0-0 contra o Atlético Grau do Peru. É o segundo colocado no seu grupo, lembrando que apenas o primeiro se classifica diretamente às 8ª de final. Ontem também quem perdeu e perdeu feio foi o Vasco, jogando na Venezuela, perdeu para a Acadêmica Porto Cabedelo. Hoje, pela Copa Libertadores da América, os últimos jogos desta 4ª rodada da fase de grupos, com destaque para o Inter, que entra em campo na Colômbia, 9h30 da noite contra o Atlético Nacional. Já pela Copa Sul-Americana, tem brasileiro em campo. O Atlético Mineiro joga no Chile, às 19 horas contra o Deportes Iquique, e o Fluminense na Bolívia, 9h30 da noite contra o San José. São os jogos dos times brasileiros na Libertadores e também na Sul-Americana. Hoje tem início a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 9h35 na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Chapecoense.
Campeonato Brasileiro da Série A volta apenas no sábado, com destaque para o jogo entre Corinthians e Mirassol na cidade de Mirassol. E no domingo tem Palmeiras e São Paulo. Este jogo vai ser às 17h30. Lembrando que pela Liga dos Campeões, ontem a equipe do PSG venceu o Arsenal pelo placar de 2-1. A Inter havia eliminado o Barcelona, portanto a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa será entre Inter de Milão da Itália diante do PSG da França, o PSG que busca o título inédito. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas, o Guarani voltando a campo no sábado, 5 da tarde contra o São Bernardo no Brinco, e a Ponte Preta jogando na segunda-feira, 7h30 contra o Ituano em Itu. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h05, está encerrada a promoção. Já tem o sorteio, 5 pares de ingressos para a cadeira vitalícia no estádio Brinco de Ouro. Guarani São Bernardo, sábado, 5 da tarde. Já o sorteio. Não participe mais, porque agora todos que participaram vão concorrer já. E eu tenho antes um recado. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. Sim, o Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta no Sicredi e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 19h07 em Campinas. Vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Corinthians negocia para trocar fornecedora de material esportivo e contrato pode chegar a R$1 bilhão. Mesmo tendo cláusula de renovação automática com a Nike,
clube conversa com um gigante alemã, Adidas, por novo contrato de fornecimento de material esportivo. Pauta 2. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Após 11 dias de negociação, desde a demissão de Fábio Carille, as partes acertaram nesta quinta-feira os últimos detalhes que restavam e fecharam o contrato, que será válido até dezembro de 2026. Portanto, saiu fumacinha branca lá pelos lados do Vasco da Gama. O treinador aceitou reduzir o patamar salarial, mas uma questão de posicionamento no mercado avisou que essa redução teria limite. Fernando Diniz estava livre no mercado desde 27 de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro depois de 4 meses no cargo. Pauta 3. O goleiro Rossi, do Flamengo, se manifestou através da sua assessoria de imprensa, lamentando o susto vivido na tentativa de assalto que sofreu na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro, após o desembarque do time no retorno da Argentina, onde empatou em 1-1 com o Central Córdoba pela Libertadores. O carro do jogador blindado foi alvejado com 4 tiros, mas ninguém se feriu. Abre aspas. Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Fecha aspas, disse o goleiro do rubro-negro. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, hein, CH? Quero justamente falar do Rossi, do ocorrido no desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro após o empate com o Central Córdoba na noite de ontem, lá em Córdoba, norte da Argentina. Ô Batista, é o seguinte, isso não é novidade no Rio de Janeiro, né? Quem conhece um pouquinho lá sabe que a insegurança ela é permanente. Infelizmente, eu lamento muito, eu adoro o Rio de Janeiro. Tenho amigos no Rio, mas infelizmente o Estado não consegue resolver esse problema crônico que é bem complexo. 4 tiros, e se o Rossi não tem um carro blindado, hoje nós poderíamos estar aqui, graças a Deus, nada aconteceu, comentando, falando sobre a morte ou dele ou de um dos seus familiares. É inadmissível isso. Até quando nós vamos suportar uma situação dessa? E não é só no Rio não, tá? No Brasil todo há uma insegurança muito grande e eu lamento muito o que aconteceu no desembarque do Flamengo. Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Batista, eu quero falar um pouquinho da ida do Fernando Diniz para o Vasco da Gama. É aquilo que a gente sempre comenta, a falta de critério dos dirigentes, e aqui o responsável, né, o alto mandatário do clube é o ex-atleta Pedrinho, ex-comentarista esportivo aí, nosso ex-colega na profissão. Ele é o presidente, claro que tem lá um executivo de futebol e tal, mas a última palavra é sempre do presidente. E aí ele demitiu o conservador Fábio Carille, que joga um futebol só reativo de contra-ataque, que prioriza a defesa, que prioriza um sistema de marcação hermético e contrata. Sai aí desse pragmatismo do Fábio Carille e cai no colo do vanguardismo, do estilo vanguardista do Fernando Diniz, que não quer nem que o seu time dê chutão, que saia jogando, e um treinador altamente ofensivo. E alguém pode questionar aquilo que eu estou dizendo e afirmar o seguinte:
Ora, mas se trocou é porque ele quer um estilo diferente mesmo. Mas eu pergunto, até quando, com a competição em andamento, os jogadores do Vasco vão assimilar? Quanto tempo eles demorarão para assimilar uma filosofia de trabalho tão diametralmente oposta como mostra os estilos e a história profissional do Fábio Carille e do Fernando Diniz? Quanto tempo que o Vasco vai demorar para desmanchar o residual de estilo de trabalho, de filosofia de trabalho do Carille, para assimilar toda a diferença de estilo do Fernando Diniz? Não seria mais fácil trazer um treinador que tivesse mais ou menos a mesma linha de trabalho, porém com um novo vestiário, com uma nova atmosfera para os jogadores, para que o choque cultural, futebolisticamente falando, não fosse tão violento como vai ser? E pode ser que chegue lá o Fernando Diniz e dê certo, porque o futebol tem todas as suas imponderabilidades. Mas, convenhamos, o jogador vai ficar com a cabeça um verdadeiro trevo, em saber e ao ter dúvidas sobre definir se ataca o tempo todo ou se joga atrás da linha da bola o tempo todo. Ou será que ele olha para o banco, vê o Fernando Diniz e pensa no Carille, o ex-treinador recentemente demitido? Então, eu entendo que em tudo na vida tem que haver uma coerência. E nesse caso, a diretoria do Vasco mostra uma falta de critério impressionante para fazer a substituição do Carille pelo Fernando Diniz. De qualquer forma, boa sorte a ele. 19h15. Atenção, vamos aos ganhadores. Você que participou. Atenção. Ganhadores dos pares de ingressos para Guarani e São Bernardo. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo os nomes em tela. 1. Daniela Pereira Faria. 2. Edivaldo Soares da Silva. 3. Érica Lima dos Santos Dentini. 4. Giovana Laviane de Moraes Martins. 5. Josué Aguiar da Silva. Vou repetir. 1. Daniela Pereira Faria. 2. Edivaldo Soares da Silva. 3. Érica Lima dos Santos Dentini. 4. Giovana Laviane de Moraes Martins. E 5. Josué Aguiar da Silva. Parabéns aos ganhadores. Cada ganhador leva 2 ingressos. E os ingressos serão retirados aqui na portaria da Band na sexta-feira amanhã, das 14h30 até às 17h30. O endereço é o seguinte: Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Aqui no alto, no topo do bairro, quando quase já está pegando a rodovia para ir para Valinhos. Tem um monte de antena e tem aqui a sede principal da Bandeirantes, das 14h30 até as 17h30. É obrigatório trazer um documento que contenha o seu CPF, você que ganhou. Muito obrigado a todos que participaram e bom jogo para aqueles que vão assistir nas cadeiras vitalícias do Brinco, Guarani e São Bernardo. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. Boa noite a todos do programa. Edinaldo Ponte Pretano, da Pele até o Osso, aqui do Jardim Chapadão. Batista falando do jogo Ituano e Ponte Preta no Novelli Júnior, segunda-feira que vem. Eu acho que se não der para o Maguinho é Pachecão. Tem que ser Pachecão e bola para frente.
Eu queria fazer aqui um alerta sobre os volantes da Ponte Preta, né? Eles vão precisar ser muito assertivos, mas muito assertivos mesmo nessa partida, porque o contra-ataque do Ituano é pesado, é perigoso, é muito rápido, né? Eu quero chamar a atenção para um detalhe. O Lucas Cândido, ninguém discute a capacidade técnica do atleta, a carreira sólida que teve. Porém, a gente percebe que atleticamente ele ainda está um pouquinho fora de forma, né? E quando a Ponte faz um jogo de enfrentamento, o Lucas Cândido não consegue acompanhar. Eu não jogaria com o Lucas Cândido, né? Claro, eu respeito a opinião de todos, né? Mas eu mudaria, eu começaria ali com o Léo Oliveira para soltar um pouco mais o Dudu em segurança, tá? Essa é a minha opinião. Eu queria ouvir aí o CH falar sobre isso, que eu percebi essa semana que ele chamou atenção para esse detalhe também. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. E aí, CH, você foi citado em CH. Fui, Batista. Um grande abraço para o ouvinte. É um medo que eu também tenho. Bom, primeiro que o ouvinte está certo. É uma característica, é o DNA desse time do Mazola. O Ituano joga muito forte na marcação e mais forte ainda na transição de contra-ataque. Mesmo jogando em casa, é bom tomar bastante cuidado. Essa é a característica do Ituano. O Lucas Cândido, ele não está ainda, tecnicamente falando, no melhor da sua forma. Não está, não é? Eu não acho que ele esteja comprometendo, mas ele é um jogador que o ouvinte também está correto. Sabe aquela coisa de ficar aí economizando? Às vezes eu percebo que fisicamente ele não suporta, porque ele é um cara inteligente e experiente, ele dá uma economizada. E nessa partida contra o Ituano, a intensidade é uma característica do jogo. Quem não for intenso pode se complicar. Então a preocupação do ouvinte é absolutamente pertinente, Batista. 9h20 em Campinas. Grande abraço para o Wilson de Márcio. Ele que fala de Maringá eternamente, Ponte Pretano Forever. É assim que ele assina. Boa noite. Quais jogadores o Vôlei Renata renovou contrato além do técnico? Favor dar os nomes. Foram 4 renovações, né? Porque 2 jogadores já tinham contrato em andamento. O caso do Bruninho, levantador Bruninho, filho do Bernardinho, e o ponteiro Adriano, integrantes do time dessa última Superliga. Eles tinham contratos já em evidência e esses contratos vão até 2026. Os que renovaram: o oposto Bruno Lima, o ponteiro Maurício Borges e o central Judson. Outro que também entrou para a seleção do torneio foi o líbero Luquinha. Estes acertaram a renovação durante a reta final da Superliga. Então são estes os jogadores que renovaram o contrato. E por falar em Vôlei Renata, 3 jogadores do Vôlei Renata foram convocados pelo técnico Bernardinho para a seleção brasileira que vai disputar a Liga das Nações. Brasil estreia no dia 11 de junho contra o Irã no Maracanãzinho. São eles: o ponta Adriano, de 23 anos, Léo Andrade, central de 22 anos, e o Judson, que também é central, jogador experiente de 26 anos. Então, Adriano, Léo e Judson foram os jogadores convocados pelo Bernardinho para a disputa da Liga das Nações. Competição, a próxima competição que o vôlei masculino do Brasil vai disputar, e a estreia é no Maracanãzinho. São 19h23 em Campinas. Ouvinte mandando para cá mensagens. Alô, Batista, tudo bem com você? Fala da menina do circo que gritava 2040. Dorival do Tropical. Obrigado. Ô, Dorival.
você está misturando alhos com bugalhos. Não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçar rolinha. São coisas assim meio parecidas, né? Mas não são iguais. A menina do circo era para quando o jogo é 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. E o 40 e 20 é para quando tem ingresso 40 e 20. 40 e 20. Chitãozinho e Chororó. 40 e 20. Vinheta gravada especificamente para quando o ingresso é 40 e 20. 40 e 20 não tem nada a ver com a menina do circo, pô. Não é possível, você deve estar tirando sarro. Quanto tempo faz que eu falo isso? E eu falo muito para atender ao CH, que é ele que gosta da menina do circo e também quando o ingresso é 40 e 20. Então, para atender, né, para não deixar o CH chateado. Às 9 da noite, eu tô 9 da noite, 9 da aí. noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. E quando o ingresso é 40 e 20, aí eu coloco o Chitãozinho e Chororó. 40 Aê! 40 Sensacional! Mas, ô Dorival, muito obrigado pra você aí do Tropical. E agora na lata. Oi. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Respondendo na lata. Vasco foi derrotado pelo Academia Puerto Cabello por 4-1 e viu a liderança do grupo na Sul-Americana ficar ainda mais distante. Hoje o Vasco é o time que mais vem decepcionando no futebol brasileiro ou não? Começo com você, Tigrão, qual é a sua resposta? Eu acho que sim, Batista, eu acho que sim, porque, olha, demitiu o Carille, agora leva o Fernando Diniz, um perfil completamente diferente. E não, vamos ver, né, o trabalho do Diniz, mas eu tenho muita dúvida. Eu acho que o Vasco faz um começo quase meio de temporada altamente decepcionante. Está entre os que mais decepcionam. E você, CH, qual é a sua reflexão? Não, com certeza, o início do Vasco é decepcionante. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Brasil atropela a Espanha e avança à semifinal da Copa do Mundo de futebol de areia. Seleção brasileira se impõe e vai enfrentar Portugal na próxima fase. Pergunta: futebol de areia é um esporte que te agrada ou você acha superestimado? Não posso dizer que eu desgosto do futebol de areia. Eu não tenho o hábito de assistir, mesmo porque eu não tenho conhecimento de quem transmite essa coisa toda. Eu acho legal, mas não é o meu segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto esporte da minha preferência. E você, Tigrão, qual é a sua resposta para o tema? Não me encanta e, para mim, o que eu gosto na areia é do futevôlei. Tigrão, hoje um dos maiores goleiros da história do futebol completa 59 anos de idade. Foi homenageado hoje no, entre aspas, dentro do Na Lata, na TV, lá no nosso quadro, nesse quadro, o Na Lata versão TV nos Donos da Bola. Defina Tafarel, hein, Tigrão? Um talento genial. E para você, CH, Tafarel, hoje você teve a oportunidade de falar lá na tela da Band sobre o Tafarel junto com o Gleger, que é um especialista. Mas aqui na versão rádio também você coloca a sua opinião sobre o tema.
defina o goleiro Tafarel. Eu tive a alegria de vê-lo jogar e, para mim, apesar de, no tempo dele, o Brasil produziu vários excelentes goleiros, ele foi o maior de todos. Portanto, a frase que cabe para o Tafarel, que está fazendo aniversário hoje, é, para mim, o maior de todos. Tafarel, lembro de um jogo contra o Chile. O cara deu um chute e o Tafarel pegou com a única mão. Um negócio impressionante. Olha o tamanho da mão do Tafarel. A bola veio pelo alto, né? E ele, pá, encaixou com a mão. Se eu sou o atacante, eu peço para ser substituído. De vergonha. O cara chutaram a bola e o goleiro adversário pegaram com a mão só. É um negócio absurdo. E sempre que vem o nome Tafarel, vem lá dentro dos calabouços, dos subterrâneos da minha mente, a voz do Galvão gritando: sai que é sua, Tafarel! Uma coisa está associada à outra, né? Então sempre vem junto. A voz do Galvão Bueno gritando: sai que é sua, Tafarel. Então tá bom. Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você e até amanhã. Ainda bem, né, Batista, que o Tafarel foi um grande goleiro e não um grande urologista. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Forte abraço e até amanhã, CH. Até amanhã. Um grande abraço, boa noite a todos. E é o seguinte, muito obrigado para todos que mandaram para cá mensagens. Já estamos finalizando, mas dá tempo aqui de atender o Fábio Joabre. Bruno Pérez foi para o Retrô. Como o Guarani não consegue contratar ele? Abraço para você, muito obrigado, viu, Fábio? São essas contratações, né? A gente não consegue entender direito como é que o negócio acontece. Depende de uma série de fatores. Não basta ter um jogador bom disponível. Tem que ver se tem contato com o empresário. Tem empresário que só leva jogador para determinados times, que são times de uma espécie de conveniados com aquele tipo de empresário. Outros empresários estão no mercado para fazer leilão. A mercadoria dele, entre aspas, que é o jogador, ele leva para o time que pagar mais. Inclusive, usa times que têm interesse para fazer esse leilão. Olha, time tal está interessado, hein? Se você não contratar, logo eu vou levar lá. Ele está errado? Não está errado, ele vive disso. Mas é a situação atual do futebol brasileiro que está na mão de empresários e não na mão dos clubes. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, mesmo que a sua mensagem não tenha ido para o ar. E eu agradeço de coração todos que mandaram para cá a mensagem. E vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes.